Obaluaê, Omolu, Chapanã, Sapatá. Qual é o nome correto? Venha comigo aprender. Na pedra fria, no pé do morro, dizem que mora um velho lá. Na pedra fria, no pé do morro, dizem que mora um velho lá. Ele é curador, ele é rezador, ele é chapanã, ele vai lhe curar. Bom, que Obaluaê, Omolu e esses outros nomes que carregam, a gente sabe que é um orixá ligado à cura, a transformações, à vida e à morte. Também sabemos que ele é quem dá o início a ciclos, mas que também finaliza ciclos. Isso é uma coisa que todo mundo já sabe, correto? E, além disso, se você não sabe, não se preocupe, não tem problema, tá? É até bom, ao meu ver, que você venha e aprenda de uma forma totalmente crua, digamos assim, aqui no curso, para eu poder te passar um fundamento aberto e com diversos olhares, e não com o olhar de um fundamento único apenas, tá? Por quê? Porque quando a gente aprende dentro de terreiro, a gente aprende só aquela verdade daquele terreiro, e não além, tá? Então vamos lá. Bom, Obaluaê pode ser chamado também de Omolu, Chapanã, Sapatá e por aí vai, entre diversos outros nomes e nomenclaturas, tá bom? Temos também Jagum, que é conhecido, mas que a gente não fala tanto porque é um nome mais visto dentro do candomblé em si, tá bom? Também podemos encontrar, dentro de umbandas mais antigas e tradicionais, o nome Yorimá, tá bom? Mas, enfim, dentro da África, o que acontece? Obaluaê e Omolu seriam como se fosse qualidades do orixá Chapanã. Seria títulos, nomenclaturas dadas ao orixá Chapanã, tá? E também que seria o Vodum Sapatá. Obaluaê seria o rei da terra, ou então o senhor da terra, enquanto Omolu seria o filho do senhor. Em algumas casas se cultua Obaluaê e o orixá Omolu, separados. Tem casas que cultua juntos. Tem casas que cultua Obaluaê, mas não cultua Omolu. Tem casas que cultua Omolu e não cultua Obaluaê. E por aí vai, tá? Obaluaê seria uma face mais nova do orixá Chapanã. E Omolu seria a face mais velha do orixá Chapanã. Mas seria a força apenas de um único orixá. Porém, qual que é a questão? Na África, o nome Chapanã, o nome de Obaluaê, de Omolu, é um nome muito forte, porque é uma representação da varíola. Então, ele é um orixá um pouco polêmico nessa questão, porque acreditam que ele é o orixá que traz a doença, mas que também tem o poder da cura na mão. Então, ele é um tanto quanto polêmico. E isso também é porque a gente tem poucos conhecimentos sobre o Obaluaê. A gente possui muitas informações, mas poucas fontes para se estudar de fato. Então, cada lugar a gente vai ver falando de uma forma, cada lugar a gente vai ver de um jeito. E isso que é tão complexo e difícil, tá? Isso que é muito difícil quando o assunto é o Obaluaê. Porque a gente fica muito complexo, é um assunto muito delicado de se abordar. Tanto que eu, por mais que eu já tivesse conhecimento de Obaluaê, de Omolu, Obaluaê que eu aprendi com os meus mais velhos, que eu aprendi com meus estudos e tudo mais, eu precisei estudar muito para vir estar aqui falando com vocês, tá? O pesquisador Pierre Verger diz que o nome de Obaluaê, o nome de Chapanã, seria o nome daquele orixá que pune as pessoas maléficas, pessoas ruins, pessoas que não são boas, tá? Então, Obaluaê puniria as pessoas que não são boas. Na África, normalmente, a gente vê o Obaluaê assim. Enquanto no Brasil, tradicionalmente, a gente vê ele dessa seguinte forma. E também tem quem diga que o Obaluaê veio para o Brasil com essa forma, coberto com as palhas, para poder representar as doenças de Chagas que ele tinha, né? Que é para esconder as doenças de Chagas, tampando o olho, tampando boca, tampando braços, né? Só que também tem lugares que acreditam que o Obaluaê no Brasil, ele vem tampado para poder mostrar que a gente não tem conhecimento sobre o que tem por baixo da palha. A gente conhece um pouco,
mas não o que tem realmente no interior, o que tem ali dentro, entende? Então, também pode ser essa representação, que é um mistério que a gente não consegue acessar. Por isso. Então, tem casas de Umbanda que não trabalham com o Baloaê, que não trabalham com o Omolu, que não trabalham com essa força, tá? Mas, qual que é a questão? O Baloaê, por mais que ele possa ter essa associação meio que negativa, por ser o orixá da varíola, ele também é o que traz a cura. Porque qual que é o ponto? O Baloaê tem a doença na mão e na outra mão ele tem a cura. Uma mão ele tem a doença, na outra ele tem a cura. Entendeu? Então você tem que saber qual mão você vai trabalhar com o Baloaê. Por causa disso. Umbanda, Candomblé, enfim, religiões que trazem um pouco da cultura afro, é muito importante que vocês entendam que é importante estudar a questão religiosa sim, mas principalmente histórica, principalmente, tá? Então, o que acontece? A gente pode ver que quando veio as pessoas trazidas, escravizadas para o Brasil, teve gente de várias partes da África, e cada um via esse mesmo orixá com uma face, com um nome, com um jeito de trabalho, tudo diferente, né? Bem parecidos, mas com nomes diferentes e com alguns fundamentos diferentes e por aí vai. Então chegou no Brasil uma mistura de coisas, uma mistura de informações. Não foi só com o Baloaê, né? Mas principalmente essa mistura com o Baloaê. E foi um caos para tentar entender e compreender tudo isso, porque fontes históricas a gente não tem tantas, e o que acha muito confuso, é muito confuso. Então eu indico até vocês fazerem pesquisas aprofundadas sobre este orixá, que vocês vão ver o tanto de informação que tem. Muitas coisas ficam meio superficiais e repetitivas, mas se vocês souberem cavar mais a fundo, vocês vão encontrar alguns documentos, algumas coisas mais a fundo, que é interessante sim de se conhecer, tá bom? Tanto que, para vocês terem ideia, na África, em alguns lugares, ele é como se fosse uma face de Nanã homem. É como se fosse uma qualidade de Nanã homem. Mas uma coisa é fato, tá? O Baloaê, ele é um orixá já muito antigo. Um orixá primordial, que estava aqui já logo no começo. E que é um orixá, assim, que não tem muito hábito da tecnologia. Que não tem muito hábito das coisas, assim, mais modernas. Geralmente é tudo mais, assim, rústico quando o assunto é o Baloaê. Assim como o Nanã, né? Que é dita como sua mãe. Então, a gente normalmente nem faca de ferro ou ferro se usa para o Baloaê também. Normalmente é tudo mais de madeira, mais natural e por aí vai, porque ele por si só também prefere. Nas terras de Oió, na África, sempre tem, uma vez por ano, festas anuais, né, para o Baloaê, que o pessoal sai na rua pedindo para terem proteção, bênção para o seu povo e por aí vai. Mas quem que saía? Apenas os iniciados de Obaluaê, aqueles que se iniciaram para o orixá, Chapanã, Saponã, por aí vai. Só para aqueles que iniciaram, né, para este orixá, que saíam para a rua para pedir as bênçãos para o seu povo, para a sua tribo, para a sua população. Pediam a bênção e proteção contra a varíola, tá? E eles fazem isso sempre no período da seca, que é o período na qual surge tudo que é de ruim, né? Todas as doenças saem da terra, vêm possui as pessoas, as doenças. Então, eles fazem rituais para o Baloaê, para ele ficar ali de segurança, evitando que as doenças cheguem. No caso, eles não fazem isso só para que o Baloaê não traga as doenças, mas eles fazem justamente para o Baloaê proteger eles das doenças. E sabe o que isso me lembra? Na época do Covid, quando estava assim, no auge do auge, terreiros, ilha-xés, foi o momento que eu mais vi um bandista, candomblessista, juremeiro, enfim, várias religiões unidas, emanando forças para o mundo todo, pedindo para que o Baloaê pudesse enviar ali a cura para o mundo todo, para proteger todas aquelas doenças, tá? Então foi um momento em que eu mais vi pessoas unidas religiosamente em cima de um orixá pedindo e aclamando tanto por bênçãos. Então vocês pensam que se fosse algo ruim, algo que fosse maléfico, uma energia ruim que não faz bem você cultuar, seria uma energia na qual muitos dirigentes espirituais, muitas pessoas que trabalham com a espiritualidade se uniriam para pedir o auxílio? Se fosse algo ruim, que seria o senhor da doença, que pioraria umas doenças, ninguém pediria ajuda dele, né? Ninguém pediria. Ele não é o que prejudica, ele é o que traz a cura, tá? Então, é essa questão que vocês têm que ter em mente quando o assunto é o Baloaê. Não pode ter medo de trabalhar com o Baloaê. O Baloaê é um orixá maravilhoso, e eu amo o Baloaê, tanto que eu sou tão apaixonado por ele, que eu acreditava que eu era filho dele quando eu era mais novo, né? Quando eu tinha, assim, sei lá, meus 12 anos, ou menos ainda.
Eu lembro até hoje que eu fui no primeiro terreiro de Umbanda que a gente foi minha família toda ia quando era criança, né? Eu olhei assim no congá e falei assim, nossa, quem que é aquele? Aí a cambona-chefe do terreiro falou assim, ah, aquele lá é o orixá Obaluaê, ou também chamado de Omolu. Aí eu falei, ah, é, que legal. Eu falei, adorei ele. E foi isso. Então eu sou apaixonado. Desde então eu me apaixonei por ele, tá? Aí eu sempre falei, sou de Obaluaê, sou de Obaluaê. E com Iaçã ainda, porque eu sou apaixonado por Iaçã. Sinto Iaçã demais na minha vida, mas é porque ela é minha madrinha em si, né? E além de tudo, eu tenho um culto a Iaçã maravilhoso. Eu firmo Iaçã, eu faço um monte de coisa pra Iaçã. Mas eu sempre falei que eu era de Obaluaê com Iaçã. As velas pra Obaluaê pode mudar muito. E varia muito mesmo, gente. Tem casas que, por ele ser filho de Nanã, cultuam ele no roxo. Nanã no lilás, ele no roxo. Por ele também ter uma ligação muito forte com os pretos velhos, tem casa que cultua ele na cor preta e branca, vela bicolor, tá? Tem casas que cultuam ele no preto, a ausência de cores, tá? Porque ele fica escondido, ele fica de face ausente. Tem casas que colocam para ele preto e amarelo para representar as palhas, então vela bicolor, preto e amarelo. Mas o tradicional da Umbanda, tipo, do começo da Umbanda, assim, no comecinho, geralmente a vela era tricolor pra ele. Metade preta, metade branca e metade vermelha. Assim, ó. Falei a sequência errada, né? É branco, vermelho e preto. Enfim, tá aqui, ó. E, além disso, né? Uma outra questão. Também, dentro da África, a gente pode ver muita cor vermelha sendo associada a ele, tá? O vermelho e o preto. Então, se vocês verem, não achem que é Exu, tá bom? Se tiver, às vezes, alguém acendendo vela preta e vermelha pra ele, ou às vezes colocando alguma coisa ali, um elemento pra ele preto e vermelho, não pense que a pessoa tá fazendo errado, não, por favor. Todo mundo nasce falando o primeiro idioma, que é o silêncio, né? O primeiro idioma de todos é o silêncio, mas que nem todos são fluentes nesse idioma. Então, o Obaluaê vem ressaltando essa questão da importância do silêncio. Às vezes de você ficar quieto, só escutar, sabe? De você dar corda às vezes e deixar a pessoa, sabe? Às vezes não precisa esquentar a sua cabeça. Calma, deixa os outros, deixa que se lasque, tá? Então, geralmente, tá? É uma associação que também fazem a Obaluaê. Tanto que sua saudação seria a Totô Obaluaê. Seja Omolu, Obaluaê, Chapanã, Saponã, não importa, tá? Sapatá, não importa. Seja qual for o nome, a saudação sempre vai ser a Totô. Também tem uma outra saudação que seria a Juberu. Ou também eu já vi pessoas falarem a Juberu, tá? Mas a nomenclatura, o jeito certo de falar, o jeito certo de escrever é a Juberu. Como vocês sabem, deixo sempre anotadinho aqui embaixo para vocês. Enfim, e o dia de culto normalmente seria de segunda-feira, o dia das almas. Aí você vai me perguntar, e você, Vitor, você cultua eles juntos? Você cultua separado? Cultuo junto, cultuo tudo junto. Porque eu penso que se cada uma das faces tem algo a agregar, imagina juntando todas as faces, vai ser um orixá completo. Um orixá completo. Porque ele foi, tipo, se em alguma parte ele trabalha com a cura, na outra ele trabalha com a doença, na outro lugar ele trabalha trazendo o silêncio, na outra ele trabalha trazendo isso, na outra ele trabalha trazendo aquilo. Se em um ele é velho, se em uma outra ele é novo. Então ele vai trazer o equilíbrio. Então eu vejo o Obaluaê como um orixá do equilíbrio. Xangô, ele traz o equilíbrio, mas pra mim, pro meu eu, Vitor, eu entendo Obaluaê como equilíbrio, Omolu como equilíbrio. Por quê? Porque ele traz realmente essa essência do equilíbrio. É da união de todas essas faces e desse todo mistério. Então ele me ensina também essa questão de que às vezes nem tudo a gente precisa deixar escancarado para os outros. Os outros têm que sentir às vezes nossas energias, se é boa ou se não é. Se for, já é o suficiente. Eu trabalho com cartas, como vocês sabem, né? Mas eu não fico me divulgando constantemente, né? Isso foi uma coisa que eu aprendi com o Obaluaê, que a gente não precisa ficar se divulgando, falando eu sei fazer isso, sei fazer aquilo. Às vezes deixar as pessoas sentirem nossa energia, sentir no coração delas se elas devem ou não jogar com a gente, entende? Então esse é um exemplo que eu tô dando, mas pra vocês verem que às vezes a gente não precisa querer se engrandecer. As pessoas às vezes têm que sentir nossa energia e saber se deve ou não fazer as coisas com a gente. Vocês notam que eu sempre corto meus vídeos, sempre dou umas pausas? Isso é porque eu bebo muita água, gente. Eu comecei a aula, a garrafa tava cheia. Olha como que tá agora. É que eu falo muito. Você quer ofertar algo para o Obaluaê? Tem casas que geralmente dá pra ele água, chá
a erva pode variar, mas muitas das vezes é erva cidreira. Tem gente que dá aluá para ele, que geralmente é uma bebida fermentada com abacaxi ou às vezes até milho. Tem casas que podem dar para ele como sacrifício galo ou carneiro. E além de tudo, a clássica pipoca, que alguns lugares fazem sem nenhum tipo de azeite, nenhum tipo de óleo. Algumas casas fazem no azeite de dendê, às vezes no azeite doce. E tem pessoas que fazem sem nenhum tipo de nada, né? E com areia da praia. Agora tem gente que faz no azeite de dendê com areia da praia. Enfim, tem vários tipos, tá? Depende muito mesmo. E por ele ter uma ligação tão forte com pretos velhos, tem lugares que dão até mesmo café para ele sem açúcar. E, além do arroz, que também é um grande clássico para o Obaloaiê, você pode colocar milho cozido enrolado na folha de bananeira, tá bom? Que também é super aceito por Obaloaiê. O que é muito polêmico também é qual é o dia de Obaloaiê. Isso pode variar. Tem gente que cultua o Obaloaiê no dia 13 de maio, que é o dia que também é associado a pretos velhos. Mas tem gente que também associa muito ele no dia de São Lázaro, São Roque, São Bento, São Francisco de Assis e por aí vai. Tem até São Sebastião, se vocês acreditam. Tem casos no Rio de Janeiro que associa ele a São Sebastião também. Isso por culpa das flechas, né? Das feridas que foram feitas das flechas no corpo dele. Então, geralmente é sempre uma representação de algum santo que trabalha com o campo da cura, ou que tem ferimentos no corpo, ou algo assim. Na Bahia, principalmente, mas também em algumas casas do estado de São Paulo, ele seria representado como São Lázaro. Aí seu dia seria 17 de dezembro, por sinal está chegando. Tem casas que cultuam ele lá pro Alagoas, Pernambuco, né? Com o sincretismo de São Roque, que aí seu dia seria 16 de agosto. Quando sincretizado com São Bento, seu dia seria 11 de julho. E quando sincretizado com São Sebastião, também pode ser associado ao dia 20 de janeiro. E claro, São Francisco de Assis, dia 4 de outubro. Então, o sincretismo em cima de Obaloaiê é muito grande, muito vasto. E isso depende muito. A variedade de sincretismo representa a vasta e rica tapeçaria de religiões e culturas que existem dentro do Brasil, incluindo europeia, africana, indígena, tudo isso juntos num negócio só, numa bolha só, dentro de uma realidade só. Então, é uma rica cultura do Brasil que abraça e acolhe tudo isso e põe tudo isso em prática, né? Onde tudo isso se mistura. Mas claro que isso a gente fala de uma forma romantizada também. Mas a gente sabe também que o sincretismo envolve muita dor, muito sofrimento, muita tristeza, muito cultos apagados. Porque vocês fazem ideia do quantos orixás foram esquecidos, que existiam cultos assim gigantescos e que hoje em dia desapareceram? Vocês conseguem ter ideia disso? Por causa de tribos e pessoas que foram trazidas que tinham conhecimento, mas que morreram e não tem mais esse conhecimento e foram esquecidos? Porque geralmente, tá, dentro da Umbanda, a gente não segue livros. A gente não tem livros que doutrinam a gente não tem um livro que passa de todo o ensinamento. Normalmente não se tem. Ou, por exemplo, até mesmo um curso, tá? Isso são coisas que a gente encontra, às vezes, um livro, um curso ou algo assim, que introduza um pouco das vastas vertentes que existem dentro da Umbanda, né? Então não é, por exemplo, a igreja que tem a Bíblia, né? Ou a Torá, ou então tem o livro dos Mormons, né? Não tem. A gente segue coisas passadas de boca para boca. Quando a gente acha um curso, um livro ou algo assim, é só pra gente ter uma noção. Não é uma verdade, porque a sua verdade você vai encontrar na sua vivência de Umbanda, entendeu? Então a gente não segue uma verdade absoluta. A única vertente de Umbanda na qual segue uma verdade absoluta, digamos assim, e que segue livros, seria a vertente de Rubens Saraceni, que aí você teria que ler, tipo, os 500 livros lá de Rubens Saraceni para você entender como funciona a Umbanda, o sistema e tudo, vai. Por quê? Porque ele codificou, ele criou o seu sistema de Umbanda, ele criou a sua Umbanda. Tanto que lembra que eu já falei para vocês que tem casas que não consideram, e dirigentes espirituais que não consideram a vertente de Umbanda de Rubens Saraceni uma Umbanda de fato? Por causa disso, porque foi uma coisa que não fugiu um pouco do contexto da Umbanda, que é passar
oralmente, né? Mas aí vocês teriam que ler todos aqueles livros para vocês entenderem um pouco de como funciona a doutrina. Além disso, também, dentro da vertente de como estar sendo, você tem que fazer muitos cursos. E aí sim você teria um conhecimento legal da religião deles, dessa vertente deles, entendeu? Mas normalmente a gente não tem. Então, isso que é o tão complexo da Umbanda, isso que é o mais difícil da Umbanda em si. Mas seja o Baluaê, Chapanã ou Molu, a gente sabe que adentra camadas profundas, seja do umbral, do inferno, como você quiser chamar. E de lá consegue entrar e sair sem nenhum tipo de dificuldade. E consegue resgatar almas, encaminhar almas e fazer tudo o que for preciso. A gente tem essa noção, a gente tem essa ideia. A gente consegue compreender essa força de Obaluaê, a força de Chapanã. Mesmo que em algumas casas ele possa receber outros nomes, mesmo que em algumas casas ele possa ser mulher e não uma face masculina de um orixá em si, tá? Mas a gente consegue compreender que ele é um orixá maravilhoso para cura, para limpezas, para descarrego, para perdão, para sabedoria, para conexão com os nossos ancestrais e por aí vai. Além disso, para finalizar a aula, que já está quase ao fim, vamos falar sobre as ervas de Obaluaê, de Chapanã, o Molu. Suas ervas vão estar aqui. E o que normalmente é muito usado é espirradeira, a gente pode ver a babosa, mamona e por aí vai. São diversas ervas mesmo que a gente pode encontrar para Obaluaê. Alfavaca de cobra. São, assim, uma vasta variedade mesmo, tá? Mas isso é com todos os orixás, Quando o assunto é ervas, cores de velas, sincretismo, por aí vai, vocês podem ver que existe uma variedade gigantesca que pode variar de doutrina para doutrina. E sabe por que também que as ervas é tão polêmica? Porque essas ervas que eu passo, nem todas são para banhos, mas algumas são para defumações, mas nem todas são para defumações. Tem umas que é para limpar, dar o ossé, lembra o ritual de limpeza? Em algumas coisas. Outras, então varia, entendeu? Varia muito. Então por isso que eu não falo, a alfavaca de cobra é para isso, a babosa é para aquilo. Porque isso quem vai passar para você é a sua casa, é o seu dirigente. E se você não tem um dirigente, não tem problema. É com seus estudos, você vai conhecer e ver o que é melhor para você. E, além disso, dentro do culto de Obaluaê ou Molu, vocês vão ver o Xaxará, tá? Que é como se fosse uma vassoura, que representa a conexão com os nossos ancestrais, que representa o poder do bem e do mal, o poder da cura e da morte, o poder do início de ciclos e finalizações de ciclos, essas polaridades, tá? O Yin e o Yang. Também vem representando a questão mais principal, né? Como eu falei, ele parece uma vassoura, então é para varrer coisas ruins da nossa vida. Então é uma vassoura para varrer mesmo essas doenças, essas pragas, essas enfermidades de nossas vidas. As guias de Obaluaê, tá? Geralmente seguem esse padrão de cores. Não sei se dá para vocês verem, que seria preto e o branco. Mas, como vocês já sabem, pode variar bastante. Estou trazendo apenas para mostrar para vocês terem uma ideia mais ou menos de como seria, tá? Essa aqui é de porcelana, mas os materiais podem sempre variar. E não se preocupem que mais pra frente eu vou dar para vocês uma aula introdutória sobre guias, fios, 3 fios, 7 fios e por aí vai, tá? Guias, brajás e etc. Bom, gente, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Foi uma aula, assim, que eu confesso que eu pisei em cima de ovos com medo de quebrar. E fiquei, meu Deus, será que eu falo? Será que eu não falo? O que eu falo? Como eu posso abordar isso? Porque Obaluaê é um orixá muito misterioso. É um orixá muito polêmico. É um orixá muito delicado de se abordar. Assim como o Nanã também foi, pra mim, muito delicado de se abordar, tá? Mas enfim, agora vocês já sabem, vocês têm conhecimento e vão por mim, estudem mais sobre Obaluaê de forma histórica, não religiosa, não sobre uma vertente. Estude ele de forma histórica que vocês vão ver o quão legal é a história dele, tá bom? Mas é isso, gente, se cuidem, tenham um bom final de semana, um bom começo de semana, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu não sei como vai estar aí, tá bom? Mas lembre-se, precisando, pode me mandar mensagem, falem comigo, que eu estaria aqui à disposição. E além disso, tomem o banho de descarrego de vocês, tomem o banho de limpeza de vocês, façam um banhozão de pipoca aí se vocês puderem, ou então peçam pro dirigente de vocês passarem um banho de pipoca em vocês. E não se esqueçam, precisando, joguem comigo que eu estarei aqui à disposição para jogar
pra vocês. Tá certo? Então é isso, gente. Foi essa a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Finalmente terminamos os módulos dos orixás. Abordarei agora alguns orixás que a gente tem dentro da Umbanda, mas que não todas as casas. E aí, vamos para as entidades. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se cuidem e até a próxima. Tchau!